dia, meus irmãos. Todo mundo animado aí ou não? Graças a Deus, primeiro domingo do ano, mensagem boa do pastor Jonathan, animando a gente. E eu vou falar agora sobre oração. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, versos de 1 a 13. O tema da nossa aula é Aprendendo a Orar com Jesus. Anotou aí? Aprendendo a orar com Jesus. O desafio esse ano para nós é oração. A igreja de Pinheiros precisa orar mais. E vou lançar o desafio depois. Eu preciso de 100 pessoas que se comprometam a vir toda terça-feira à noite a orar aqui. 100 pessoas. Você vai dar o nome, se não vier eu vou ligar para você. É para pegar, agarrado mesmo, coração. Não precisa você vir em outra. Terça-feira eu estou aqui orando as promessas de Deus. Nós vamos precisar de pelo menos 30 pessoas, 30, para cada culto de oração pela manhã. 30. Culto de 6h30. Aí você vai assumir o compromisso. Eu vou toda quarta-feira. Põe seu nome lá. Vocês entenderam? Eu estou falando hebraico. Nós vamos fazer uma mobilização de oração. Mobilização de oração. Tá bom? Se você disser, pastor, eu não posso ir durante a semana. Então você vai orar com o pastor Domingos, aí antes do culto. Tem oração aí para você orar. Mas você não vai passar o ano sem ter um compromisso na igreja de oração. Senão nós vamos dar a sua carta de transferência. Certo? Você vai procurar uma igreja que não ora. Porque a nossa igreja vai se dedicar à oração. Certo? Eu estou bravo hoje, vocês viram que eu estou bonito hoje? O terno que vocês me deram de presente, no dia do pastor. Estou usando pela primeira vez na casa de Deus, né? Primícias. E esse aqui é bom que fecha, os outros não estão fechando mais. Esse aqui é uma bênção. Certo? Vamos para a Bíblia. Já tivemos uma exposição bíblica maravilhosa, agora vamos continuar estudando a Bíblia. Lucas, capítulo 11. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Vamos ler juntos, agora do 5 ao 13. Vamos lá? Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Amém. Irmãos, a oração deve ser prioridade na nossa vida e prioridade na agenda da igreja.
Se uma igreja não ora, ela morre. Se um pastor ou um líder, presbítero, não ora, o seu ministério está frustrado, fracassado. A oração é o oxigênio da vida cristã. Nós não podemos viver sem oração. E aí, o que nós precisamos aprender aqui hoje é que Lucas, ele é o evangelho da oração. É maravilhoso você estudar em Lucas, porque Lucas, ele é o teólogo, o evangelista do Espírito Santo, ele é o evangelista dos esquecidos, dos publicanos e fariseus, dos pecadores, mas ele é quem vai dar ênfase sobre a oração. Veja lá em Lucas capítulo 1, que é a sua primeira narrativa, a primeira narrativa de Lucas. Lucas capítulo 1. Veja que coisa maravilhosa. Versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele, Zacarias, diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, o quê? Orando. Mas veja que coisa linda. Eis que apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi o quê? Ouvida. Lucas começa falando sobre oração. O povo orando lá de fora e o anjo respondendo a oração dentro do tabernáculo, dentro do templo, dentro do Santo dos Santos. Esse homem tinha orado há mais de 30 anos. Ele estava orando para que a sua esposa o quê? Engravidasse, Isabel. E agora, Lucas abre o cenário do seu evangelho dizendo que o nosso Deus é o Deus que responde o quê? Orações. É tão maravilhoso, você vai vendo os textos de Lucas. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que Jesus também foi apresentado no templo, e Simeão estava lá, esperando a consolação de Israel. E disse que ele esperava, orando. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 37, fala da profetisa Ana. O que é que diz aí? Lucas 2:37. E que era viúva de 84. Quantos anos? 84. Onde é que ela estava? Jogando dominó? Estava no shopping? Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Então, vamos convocar a turma de 80 para cima para passar o dia aqui orando. No templo. Pelo menos um dia por semana. Quem tem acima de 80 aqui? Ninguém. Então está todo mundo dispensado. Ei, que benção. Mas vamos um pouquinho mais adiante, só para mostrar para vocês como Lucas vai dar ênfase nisso. O batismo de Jesus. Lucas capítulo 3, 21. Só Lucas coloca esse detalhe. Ninguém coloca, só Lucas. Diz que Jesus, quando foi batizado, ele estava o quê? Orando. Lucas 3, 21, o que é que diz? E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele, o que aconteceu? O céu se abriu. E aí vem esse testemunho maravilhoso aí da Trindade a respeito da pessoa de Jesus. O capítulo 11, vamos lá para Lucas, capítulo 11, é o capítulo clássico de toda a teologia de Lucas. E ele começa a exposição do texto, e eu quero dividir esse texto, em primeiro lugar, apresentando o modelo de oração.
Jesus nos dá um modelo de oração. Veja aí, duas coisas importantes. Diz assim, tinha uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, somente quem ora tem autoridade e competência para ensinar outros a orar. Jesus era um homem de oração. E porque ele orava, e porque os discípulos viram ele orando, os discípulos então pedem a Jesus, ensina-nos a orar. Você quer aprender a orar? Você tem que encostar em gente que ora. Você tem que ler na Bíblia. Você tem que estudar as orações da Bíblia. Tá certo? Nós aprendemos a orar com pessoas que oram. O que nos inspira a orar são os outros, pessoas de oração. Segunda lição importante aqui. Aprender a orar deve ser a prioridade de todo crente, de todo discípulo de Jesus. Veja que os discípulos não pedem. Me ensina a tocar, me ensina a dançar, me ensina a pregar, me ensina a ensinar. Ele pede o quê? Me ensina a orar. Então, nós temos que ter isso bem definido na nossa mente, no nosso coração. Nós precisamos aprender a orar com Jesus. Vamos agora para o modelo de oração. Esse modelo de oração, então, ele os ensinou. Quando orardes, dizei, Pai. Pai. Lá em Mateus é Pai Nosso. Isso significa que a oração agora, ela tem como fundamento, como base, o conceito da paternidade de Deus. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Esse conceito de pai, quem vai introduzi-lo na vida cristã é Jesus. Ninguém poderia se relacionar na antiga aliança chamando Deus de pai. Só agora no Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo, ele vai citar o nome Pai. Pega lá, lê lá, o Sermão do Monte, Mateus 5 a 7. Aparece 16 vezes Jesus chamando Deus de Pai. Agora vamos lá para Romanos 8, por favor. Romanos 8. Pra você entender bem isso aqui. Romanos capítulo 8. Versículo 16. O Espírito de Deus, ele é chamado de Espírito de adoção. Como é que eu me torno filho de Deus? Quando eu recebo o Espírito Santo. Certo? Ninguém pode chamar Deus de Pai se não tiver o quê? O Espírito Santo. E veja o que ele vai dizer aí. Versículo 16, 8:16. O que diz? Testifica que somos o quê? Agora veja no versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual podemos chamar Deus de pai ou painho, tá? Ou paizinho, Abba, pai. É o termo mais carinhoso. Só pode chamar Deus de pai quem tem o quê? O Espírito Santo. Agora vira a página, Romanos 8. Romanos 8. Aí você diz, pastor, eu não vou orar não, porque eu não sei orar. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E se Deus respondesse às orações que a gente faz, misericórdia, a gente estava fulminado. Mas veja o que diz aí, que esse Espírito está em nós. Veja lá, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então preste atenção. Jesus vai dizer para mim e para você, você vai orar a partir de hoje. A oração é um privilégio de quem é filho de Deus. E você vai orar a Deus, primeiro,
chamando de pai. De pai. Agora, não é pai meu, tá? Porque a oração, segundo Jesus aqui, quebra com todo o egoísmo. A oração, ela passa a ser uma oração o quê? Comunitária, coletiva. É a família que ora. Tá certo? Não adianta você cantar aquela música de Roberto Carlos. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Tem crente que ora assim, ele acha que Deus é só dele. Ele quer que Deus resolva os problemas dele. Certo? Ele quer que Deus faça a vontade dele. Ele acha que ele é filho único, presta atenção. A igreja não é um orfanato, a igreja é uma família. Mas Deus não tem filho predileto, tá? Ah, eu sou mais bonito, sou mais cheiroso, sou mais crente. Cai por terra tudo isso aí. Ele vai ouvir a minha oração, a oração de todo mundo aqui, ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Ele é pai nosso. Então, esse é o primeiro conceito. Oração, nós temos que orar, porque nós somos filhos de Deus. E nós temos que nos dirigir a Deus, chamando-o de pai. 3 petições, quando nós nos dirigimos a Deus como pai, 3 petições que nós pedimos a Deus para Ele atender às nossas necessidades. Ele diz, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Eu, como tendo Deus como pai, eu me dirijo a Ele também como adorador. Porque eu agora sou sacerdote do Deus vivo e verdadeiro. Santificado seja o teu nome, significa que eu estou adorando o nome de Deus. Eu estou declarando que Deus, Ele é santo. No seu ser, na sua pessoa, na sua conduta, tudo. Na sua natureza. Santificado seja o teu nome. O que é que diz mais? Qual é a segunda petição? Venha o teu reino. Essa é a oração missionária. Venha o teu reino. Significa que o nosso Deus, além de ser pai nosso, eu sou um adorador dele e eu também sou um súdito dele. Venha o teu reino, que o Senhor reine, que o Senhor domine. Que o senhorio do Senhor se manifeste na minha vida. Venha sobre nós o teu reino. Venha sobre as nações. Venha sobre a minha vida, sobre a minha família. Venha sobre a igreja de Pinheiros. Venha o teu domínio, o teu reino sobre nós. E aí, Lucas não tem aqui, mas a terceira petição. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é que significa isso? Que o nosso Deus, Ele é soberano. Que a vontade dEle é feita nas esferas celestiais, no mundo espiritual e também no mundo real. Aí, as 3 petições. Quais são as 3 maiores necessidades que eu tenho, que você tem, e que eu tenho que orar todo dia por elas? Quais são? Hein? Qual é a primeira aí? O pão nosso, cotidiano, dá-nos dia o quê? Por que Deus não botou o pão da semana, o pão do mês? O que vocês acham? É porque Ele quer que a gente ore o quê? Todo dia. Todo dia. Quando é que Deus mandava o maná? Todo dia. Para o povo entender que a nossa sobrevivência, que a nossa subsistência depende dEle. Depende dEle. Tá certo? Você está respirando agora. Está vestido, está alimentado. Deus que lhe deu tudo. Ele é o nosso Pai. Ele cuida de nós. Ele nos sustenta. Diz amém aí, por favor. Então, tá bom, para ajudar, né? Vocês acreditam nisso? Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E não diz dá-me hoje, dá-nos. Quero pão para mim, quero pão para o outro também. Certo? É para nós. Para nós. Agora, qual é a outra necessidade que precisa ser suprida todo dia? Hein? Perdoa os nossos
Assim como nós. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Perdoar pecado é uma coisa que eu preciso todo dia, todo dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque todo dia nós temos que pedir perdão a Deus. Você diz, mas eu não fiz nada. Pronto, mas deixou de fazer. Está pecado. Por omissão. Tive fome, não me deu de comer. Você estava preso, você não foi me visitar. Pronto, você está perdido. Nós somos pecadores e continuamos pecando, mesmo sendo crente. Nós temos que orar todo dia. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos. E aí, para encerrar, ele diz, não nos deixes cair, hein? Nós pecamos todo dia e nós sofremos tentações o quê? Todo dia. Todo dia o Filho de Deus é tentado. E ele não está pedindo aí para tirar a tentação. Ele diz o quê? Não nos deixe cair em tentação. Ser tentado você vai ser. Todos nós somos. Às vezes você é tentado dentro da igreja, na hora do culto. Tentação vem. Agora, um grande teólogo diz que a grande ênfase de Jesus aqui, nessas 6 petições, não é para você rezar isso. Mas essas 6 petições dão-nos uma definição daquilo que nós somos diante de Deus. Por exemplo, se eu chamo Deus de Pai, eu sou o quê? Filho. Se eu adoro o nome de Deus, eu sou um adorador. Se eu peço a Deus, venha o teu reino, é porque eu sou um súdito. Se eu falo com Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, é porque eu sou o quê? Um servo. Agora, quando você diz o pão nosso, dá-nos hoje, é porque eu sou um dependente de Deus. Eu preciso de Deus para viver. Mas eu dependo não somente da minha sobrevivência física, mas eu preciso de Deus para a minha sobrevivência o quê? Espiritual. E quando eu oro, né, perdoa as minhas faltas, as nossas falhas, eu estou me colocando de Deus como um pecador. Como alguém que precisa da ajuda de Deus para não cair. Vamos ver 2 versículos? Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Você já notou que oração é para gente fraca? O cara, quando é PhD, não ora. Ele sabe tudo. Ele resolve tudo, ele é inteligente, ele é... Agora, quando o cara é uma porcaria como eu e você, e a gente tem a humildade de reconhecer isso, a gente ora. Veja lá, por favor, Lucas, capítulo 18, propôs, versículo 9. Também essa parábola, alguns que confiavam o quê? Em si. Preste atenção, quem confia em si mesmo, não ora. Ou ora dizendo, como diz o pastor Hernando, diante do espelho, dizendo, grandioso és tu, grandioso és tu. Mas, veja que coisa maravilhosa, Jesus é completo. Por isso que tem que aprender com ele. Alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, olha aí, eu sou mais crente que todo mundo aqui. Eu não venho aqui em culto de oração, mas eu dou testemunho lá no meu trabalho. Eu sou melhor do que esse povo que está todo dia na igreja. É? Mas não é isso que a Bíblia diz. Você é soberbo, seu desgraçado. Porque você, como filho de Deus, você tem que entender que você precisa dele. Cada passo que você dá, cada decisão. Se você está de pé, é porque Deus está segurando você. Paulo diz, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Pensa! É Deus que nos sustenta, irmãos. Aí, que coisa linda, aí ele vai dizer, né? Quando a gente se considera justo, o que a gente faz? Despreza o quê? Os outros. É verdade isso ou não é? Às vezes a gente até vibra quando um crente assim, que a gente achava que se dizia muito consagrado, cai, eu falei, está vendo? Eu sabia que não ia muito longe. E eu que não tenho essas consagrações, então estou aqui, tá. Quer dizer, aí Freud explica, né?
você se reafirma bom na desgraça do outro. Mas não é assim que a Bíblia diz. Veja que coisa maravilhosa. Oração, a base da oração está no final de Lucas, nessa parábola. Versículo 14, o que é que diz aí? Digo-vos que este desceu para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta, mas o que se humilha, presta atenção, oração é o quê? Humilhação. Humilhação. Então Jesus vai dar no modelo da oração, não as frases para a gente rezar, mas diz, quando você for orar, se coloque diante de mim desse jeito. Vocês entenderam ou não? Entenderam ou não? Sim? Bispo Macedo pergunta. Estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Então, oração, irmãos, é estar diante de Deus, na presença de Deus, entendendo quem Ele é e entendendo o que eu sou, as minhas necessidades. Mas Jesus, aqui no capítulo 11, Jesus vai nos dar não somente um modelo, nos versos de 2 a 4, mas nos versos de 5 a 8, Ele vai nos dar uma forma de oração. Como é que eu devo orar? Como é que eu devo orar? Tem crente que é muito consagrado e diz assim, olha, Deus está fazendo tanta coisa, chamando cada estrela pelo nome, resolvendo os problemas do mundo. Você acha que Deus vai se preocupar com o meu problema? E porque você pensa assim, você o quê? Não? Não ora. Tá certo? Às vezes a gente diz, eu não vou incomodar fulano, ele já tem tanto problema, vou incomodar mais um. E aí você o quê? Não incomoda. Aí Jesus vai nos dar aqui, irmãos, uma coisa muito importante para nos motivar a orar, que é essa forma de oração que ele chama, Lucas capítulo 11, como é que é o nome da oração aí? A parábola do amigo o quê? Importuno. O que é que significa importuno? Hein? Chato, mala, aquele que vem fora da hora. Minha mãe costurava, lá no interior, era criança, e tinha umas mulheres que só chegavam na hora de dormir, na hora da comida. Chata. Não tem aquele cara que liga para você na hora que você... Não tem ou não tem? Só eu aqui convivo com chato, vocês são tudo santos. Deus está dizendo, seja um cara mala. Me importune, me importune. E aqui eu, olhando para esse texto, se você observar bem, essa oração é maravilhosa. É maravilhosa. Qual é a mensagem principal dessa parábola? Porque toda parábola ela segue uma narrativa. Começa com um problema, os personagens são apresentados, há o conflito, há a resolução do conflito, depois tem o que? A moral da história. Lembra de Chapeuzinho Vermelho? Quem é do tempo de Chapeuzinho Vermelho aqui? Qual é a moral da história? Nós não devemos desobedecer pai e mãe. Aí conta a história do Chapeuzinho Vermelho. Tá certo? E aí tem todo o conflito, depois no final aparece o caçador, mata e salva a velhinha, que estava viva dentro da barriga do lobo. Qual é a moral da história? Veja que a moral da história está no versículo 8. O que é que diz aí? Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da... E lhe dará o quê? Tudo. O que tiver o quê? O que é tudo? Tudo. Quais são as suas necessidades? Você tem que colocar isso em oração diante de Deus. Tem que importuná-lo. Importuná-lo com isso. Tá certo? Eu estou pedindo, Senhor, eu quero perder 12 quilos. 12 quilos.
Aí eu fui sair para almoçar ontem. Cheguei na padaria. Aí, feijoada. Feijoada. Eu disse, segue o teu servo, Senhor. Estou orando, me ajuda, Pai. Mas estava tão cheirosa. Aí eu falei para trás, vamos pedir uma para nós dois. Aquelas conversas. Só que eu comi tudo. Comi tudo. Aí eu falei, agora não vou jantar. Aí fui para o aniversário e comi uns 5 crepes ontem à noite. Porque fica feio, né, o pastor ir não comer? Não é não? Aí eu estou nessa luta, Senhor, como é que eu vou emagrecer? Como é que a gente vai? Ainda bem que o terno é novo, está fechando, está aqui, é uma beleza. Irmãos, mas vamos orar aqui, vamos pegar a estrutura da oração. O que essa oração nos ensina? É uma forma de oração. Jesus nos ensina que precisamos importuná-lo através dos nossos pedidos, das nossas orações. Certo? Nós temos que insistir, não podemos desistir. Às vezes a gente ora por uma coisa, uma semana depois esquece. Não, ele está dizendo, vocês têm que insistir, insistir, insistir. Essa parábola, se você observar bem, ela tem pelo menos 4 pontos fundamentais. O primeiro ponto começa com essa expressão, né? Diz assim, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo, que horas? À meia-noite. Ele disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. Presta atenção que aqui nós estamos num contexto de pobreza, tá, gente? Pobreza. O cara vai receber um amigo, ele nem tem para ele e nem tem para o seu amigo, que vai chegar, o hóspede. Então ele vai na casa do outro amigo, isso acontece muito com o pobre, depois da meia-noite. O povo está dormindo, luz apagada. Como é que pobre dormia lá na Palestina? O pai e a mãe ficavam no fundo da casa, era pequena, era só de um quarto só, e ali os filhos deitavam na sala. Então, quando ele apagava a luz, o fifó lá ia dormir, para atender a porta, ele tinha que passar por cima dos filhos. Por isso você está entendendo aí o que ele está dizendo. Certo? Quem foi pobre aqui na infância? Levanta a mão. Na sua casa já chegou visitante, mulher para dar luz, pastor, missionário, e tirou você da cama, você estava dormindo, a mãe levanta, dá para o missionário. Já deu isso na sua casa? Toda casa de pobre tem sofá-cama. Sabia disso? Para essas horas. Aquele sofazão de couro que abre, e aí põe um lençol em cima, e aí os meninos desocupam o quarto para atender as visitas. É desse jeito aqui. Jesus está contando isso aqui para mostrar para a gente que toda oração, ela brota de uma necessidade. Se a gente não tivesse necessidade, a gente não oraria. E a necessidade aqui é pão, é sobrevivência. É necessidade o quê? Existencial. Eu preciso de pão para mim e eu preciso de pão para o meu amigo. Então ele vai incomodar o outro à meia-noite, porque ele precisa que as suas necessidades fundamentais sejam o quê? Atendidas. Então, preste atenção. Preste atenção. Toda oração brota de necessidade. Quando você tem necessidade, você ora. Tem, não é assim ou não é? Se você não tem necessidade, você está tudo suprido, você nem ora. Mas toda oração... Lembra da mulher que estava com a filhinha endemoniada e ela foi atrás de Jesus, Ciro Fenícia, e essa mulher foi, começou a gritar, gritava, os discípulos mandaram ela calar a boca, ela conseguiu chegar diante de Jesus, se joga aos pés de Jesus, levam fora de Jesus, eu vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? E a mulher responde na lata. Ela diz, mas os cachorrinhos comem, não é do pet não, cachorro na minha época é assim. Esse cachorrinho hoje que vai dar um ossinho, não, engasga. Não.
Tem 2 que vão lá em casa, não posso. De vez em quando eu jogo uma linguicinha no churrasco, assim, né? Não pode, porque dá desinteria, tem que fazer ultrassom no cachorro. Não, gente. Cachorro na nossa época dormia na rua e era mais amigo do que os cachorros de hoje, porque os cachorros de hoje são diferenciados. Mas aqui, a mulher diz assim, eu não preciso de nada, senhor. Se for uma migalhinha que cair da tua mesa, isso para mim já resolve todo o meu problema. Cria um cenário aqui, cachorrinho debaixo da mesa. Cai a migalha, ele come. Irmãos, quando a nossa necessidade é grande, as migalhas de Deus servem tanto para a gente, porque lá não tem migalha. E nós somos o quê? Nós somos cachorrinhos? Nós somos o quê? Filhos. 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 Então, a oração inoportuna, ou que importuna, ela origina-se de uma urgente necessidade. Ela revela uma grande impotência. Veja aí no texto. Versículo 6, e eu nada tenho que lhe oferecer. Eu não tenho o quê? Nada. Se o cara vier, nós vamos passar fome o quê? Juntos. Casa de pobre, quando falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Não tem. Não tem. Pastor Antônio Elias, pregador famoso, ele diz... Eu aplicava esse texto para o pastor, ele diz todo dia, toda semana eu orava, Senhor, me dê pão para mim e me dê pão para eu levar domingo para o povo da igreja. Porque eu preciso me alimentar e preciso alimentar o povo. Eu não tenho nada que oferecer. Se o Senhor não me der, eu não tenho nada para oferecer. Irmãos, tudo que nós temos e que nós oferecemos uns aos outros, é Deus que nos dá. Então, essa oração que importuna, ela se origina da necessidade, ela revela impotência. A oração abre o caminho para Deus fazer a sua obra em nós e através de nós. Amém? Terceira lição nessa parábola. Ela é motivada pelo amor. Veja que Jesus diz no versículo 5, se este for procurá-la à meia-noite, amigo, empresta-me 3 pães. Na sua parábola, amigo está com letra maiúscula aí ou não? Caixa alta? Amigo? Tá ou não? São detalhes, né, que Lucas coloca para a gente. Quem é o nosso amigo? O amigo verdadeiro. O amigo de todas as horas. O amigo infalível. Um amigo que tem prazer que você vai o quê? Importuná-lo. Mas se você observar bem também, ele foi procurar um amigo. Pois um meu amigo chegando o quê? De viagem. Então só tem amigo aqui. Deus é nosso amigo, eu sou amigo de Deus, e eu quero abençoar a vida do meu amigo que está chegando. Vamos lá para João, capítulo 15. Um dos textos mais profundos de Jesus. João 15, versículo 13, diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus morreu por quem? Pelos seus amigos, que somos nós. A gente nem era amigo ainda, nós éramos o quê? Inimigos, mas ele morreu por nós. E ele diz, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos tenho não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas temos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado o quê?
Conhecer. Qual é a ordem que Jesus quer que eu atenda, obedeça para ser amigo dele? Vós sois meus amigos? Hein? Oração. Se eu obedeço o mandamento da oração, eu estou sendo amigo. E quando é que Deus revela para nós? Quando é que Deus fala conosco? Através da oração. Já não chamamos servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então, quando eu oro, eu entro em comunhão com Deus e eu começo a conhecer a vontade de Deus através das Escrituras Sagradas. Ele vai falando comigo. Porque oração não é só você falar com Deus. Oração é comunicação, é diálogo com Deus. Você já ouviu Deus falar quando você estava orando? Você estava numa luta, lendo a Bíblia e orando. Quem já teve essa experiência aqui? Só os normais, os crentes mesmo. Graças a Deus. A turma quer ouvir Deus falar, mas não ora. Aí Deus não fala. Você quer conhecer a vontade de Deus? Você quer entender a vontade de Deus? Você quer receber a paz de Deus, a comunhão com Deus? Você precisa de oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em secreto. E em secreto, ele o quê? Te recompensará. Tem coisas que Deus não fala no culto, na igreja. Deus fala na intimidade. Amém? É isso. Vamos caminhar. Quarta e última lição dessa parábola. Ela se baseia na fé. A fé de quem ora é depositada na pessoa de quem se pede. A fé no amigo que tem tudo para nos suprir. Tudo. Porque esse amigo de letra maiúscula aí, no versículo 8, digo-vos, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Só pode dar tudo quem tem tudo. É lógico ou não? Ou seja, não existe uma necessidade que eu e você, como filho de Deus, nós tenhamos, que Deus não possa suprir. Quando Abraão recebeu aquela revelação, na provação, Deus se revelou para ele como Yahvé Jiré, o Deus da provisão. E os celeiros de Deus, eles estão cheios para suprir cada uma das nossas necessidades. Agora você precisa crer nisso. Crer nisso. 10h20, está faltando mais 15 minutos para a última parte. O primeiro é o modelo de oração. O segundo é a forma da oração. Terceira divisão. E aí começa, do versículo 9 até o versículo 13, a motivação para a oração. Alguns chamam de incitação. Jesus nos incita, nos provoca. E a gente não ora. Já pensou nisso? Perna nova, a roupa está caindo, vamos lá. Pergunta para vocês. Pergunta prática. Você acha que se você orasse mais, a sua vida seria diferente espiritualmente? Quem acha isso, levanta a mão. Quem vive aqui como eu, a agonia de precisar orar e de não orar? Você não vive essa agonia do coração? Queria orar mais. Eu queria ser assim como o pastor Hernandes, cheio do Espírito Santo. Príncipe para lá, princesa para cá. Aquela coisa. Não sou assim, o Espírito Santo. Já pensou? Você é cheio do Espírito Santo. Esses palavrões que você fala, você não vai falar mais. Você vai trocar palavrão por nome de fruta. Vá para a melancia. Vá para não sei para onde. Já pensou? Ah, chupar melancia, meu irmão. Ah, a turma vai fechar você no trânsito, você vai dizer, Deus te abençoe, meu irmão. É uma beleza.
Como a nossa vida seria diferente, como a nossa igreja seria diferente, como a nossa família seria diferente se a gente orasse, como o nosso casamento seria diferente, o nosso relacionamento, se a gente orasse mais junto, como casal, como família, tudo ia ser diferente se a gente o quê? Orasse mais. Mas aí vem a última parte desse ensino, 9 a 13. Ele nos dá um modelo, ele revela o desejo que ele tem de ser importunado, ele quer ser importunado, e agora ele nos incita, fazendo algumas promessas. Vamos ver lá? Vamos pegar o texto aí. Por isso. Por que ele diz por isso? O que tem a ver esse por isso aí na língua portuguesa? Vocês são bons aí. Isso aí está relacionado com o que ele falou anteriormente ou não? Se eu quero ser importunado por suas orações e eu quero suprir todas as suas necessidades, por isso, o que você tem que fazer? Orar. Orar. Por isso. E aí ele vai usar 3 imperativos. Pedi, buscai e batei. Pedi, buscai e batei. Aqui nós temos, no grego, são imperativos presentes. E esses imperativos presentes, eles têm uma ação contínua. Alguns acham que há um crescimento aqui, que pedir, a gente começa pedindo, depois a gente começa batendo, depois a gente começa agarrando mesmo. Feito Jacó, né? Não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar. Ele dá a ordem, mas ele dá a resposta. Pedir, e aí vem a linguagem de Michel Temer, né? Dar-se-vos-á. Mesóclise, né? Ele usa aqui, dar-se-vos-á. Buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á. O que Deus está falando aqui? Ele está dizendo que Ele está pronto. E esses 3 imperativos têm relação com a casinha lá do amigo. Tem ou não tem? Olha aí a sequência. Lucas está ungido pelo Espírito Santo, inspirado. Este foi procurar à meia-noite. Foi procurar onde? Na casa. Começa pedindo, começa buscando, e se for o jeito, bate, arrebenta a porta. Certo? Significa que nós temos que perseverar na oração. Versículo 10, o que diz aí? Pronto. Gostei da leitura de vocês. Muito bem. Audível, né? Isso na gravação está uma beleza, né? Pois todo... Quem é o todo aqui? Nós. E nós somos o quê? Filhos. Somos amigos, somos súditos, somos servos, somos carentes, somos dependentes de Deus. E a gente vai lá, e ele diz claramente, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontre, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, a primeira lição importante aqui do texto, é que Deus responde às nossas orações. Responde. Não se trata de uma possibilidade. Preste atenção. Será que Deus vai responder? Será que Ele vai responder? Não. Abra a sua Bíblia no Salmo 66, 18 a 20. Salmo 66, 18 a 20. O que diz lá? Vamos ler juntos para sair na gravação. Salmo 66, 18 a 20. O que diz lá? O Senhor não me teria ouvido. Bem, Deus.
Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim sua graça. Amém. Você já foi num restaurante? Tinha muita gente pedindo. E aí você recebeu um número e você ficou lá. Você imagine eu numa situação dessa. Com fome. Né? Às vezes eu penso assim, vamos imaginar, que Deus está lá e só chegando pedido. Pedido. Né? E às vezes a gente acha que o nosso pedido está o quê? Demorando. Você já pegou uma senha que você tinha 20 na sua frente? E você ficava contando. Quando tocava o negócio, você dava uma vibrada. Só falta 5, só falta 6, só falta 1. E às vezes a gente olha para Deus assim, sabia disso? Como se Deus ele não tivesse poder para fazer os pratos de uma vez só. De uma vez só. E a gente acha que Deus ele segue uma sequência de resposta de oração. Não, essa aí não vai, passa para amanhã. Para Deus, não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Todas as nossas orações já estão respondidas diante de Deus. Certo? Todas. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Não rejeita toda oração, todo pedido, toda oração. Ele é atendido. Ele é atendido. Agora, a desgrama toda é que nós ficamos aqui embaixo e a gente fica como Davi. Até quando, Senhor? Vê lá nos Salmos. Senhor, venha logo, senão quando o Senhor vier, vai chegar atrasado. Como diz Maria lá, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria o quê? Morrido, o Senhor chegou atrasado. E a gente pensa que as coisas de Deus, para nós, os seus pedidos, chegam atrasados. Não, meu filho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos. E só ama a Deus quem é amado por Deus. E aqui, se você observar, Deus é quem responde à oração. Ele é quem decide. Veja lá, Lucas 18. Lucas 18. Você vai me explicar isso aqui. Eu, às vezes, não entendo algumas coisas na Bíblia. Versículo 7. Salmo 18, ou Lucas 18, 7. O que é que diz aí? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora... O que é que significa pareça demorado? Para nós, né? Está demorando demais, Genésio. E essa agonia. E esse homem lá, do Pedro Parente, casou com uma moça nova, não responde a proposta que a gente fez para comprar o terreno, o homem está viajando. E o senhor dá uma dor de barriga nesse homem, porque ele volta a trabalhar para responder logo, que nós precisamos. Quem aqui já viveu essa sensação de que Deus está demorando? Só os normais. E se você é ansioso, como Davi era, leia o Salmo 3, 4, 5, Salmos de Davi, você vai ver. A angústia de Davi, porque ele queria que Deus respondesse logo, que Deus resolvesse logo. Lembra que Davi ele foi ungido por Samuel, para ser rei no lugar de Saul. E desde o dia da sua unção até ao seu assento ao trono, 20 anos se passaram. E a turma querendo matá-lo. E Saul querendo matá-lo. E você imagina, ele vai para uma caverna de Adulão e se congrega com eles 400 homens amargurados de espírito. Já pensou um negócio desse? Você está precisando da resposta de Deus, Deus tem um plano para a sua vida, você passa 20 anos rodeado de gente amargurada, endividada, só encrenca.
Só encrenca. E aí, de vez em quando, a gente faz essa pergunta. Né? E a turma dizendo, o povo não crente, dizendo, e o teu Deus, onde está? Você não é crente? Eu disse, não é jeito aqui, o cara ainda está me provocando. Veja que coisa extraordinária. A oração que eu faço para Deus, todas elas são respondidas. A oração é o meio do Pai se relacionar com seus filhos. Porque aqui em Lucas capítulo 11, novamente Jesus sai da figura do amigo e volta para o modelo do Pai Nosso. E ele vai usar, qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou pedir peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra. Veja que a oração aqui é uma forma que nós temos de relacionamento com o Pai. Nós, filhos, nos relacionamos com o nosso Pai Deus através das nossas, o quê? Orações. Das nossas orações. Todo pai tem defeito. Todo filho tem defeito, ou não é? E ele vai dizer isso aqui. Tem filho que só não encosta no pai. Isso não acontece com você, só comigo. Por interesse. Para pedir ao pai alguma coisa. Para atender a sua necessidade. E aí, às vezes, a gente fica chateado, porque o pai, às vezes, gosta mais de um filho do que o outro, porque aquele filho não vai lá só pedir, vai fazer um carinho para o pai. Certo? Leva um perfume que o pai gosta, aquele bozano para fazer a barba. Que o pai gosta, o pai é antigão, fazia barba de navalha. Hoje, e o pai gosta, meu pai até hoje faz. Bozano. Ele tem lá um negócio assim que ele faz a espuma, ele mesmo em casa e passa. Aquilo é um ritual. Eu passo o sabão e já... de outro jeito. Aqui, preste atenção, Jesus está comparando que nós, nos nossos relacionamentos pai e filhos, os nossos relacionamentos são o quê? Imperfeitos. Imperfeitos. E se fosse depender desse padrão nosso, ele diz, o pai ainda faria. Agora, você imagina o pai o quê? Perfeito. O pai perfeito. E aí, é maravilhoso você descobrir aqui que o caráter de Deus, do nosso Pai, é a garantia de que todas as nossas orações e de que todas as nossas necessidades serão o quê? Supridas. Preste atenção, filho. Deus não está aqui para fazer os seus caprichos. Deus vai atender às suas orações para suprir as suas necessidades. Necessidades. E aqui, eu quero terminar, porque ele vai dizer aqui uma coisa maravilhosa. Veja como é que ele termina. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ele termina com uma interrogação, não é isso? Ele está fazendo uma aplicação. O Deus que faz perguntas, não é isso? Ouvimos aqui o sermão do pastorzão hoje aqui. O Deus que faz perguntas. Que faz aqui, Elias. E essa pergunta me ensina uma lição muito importante. É que Deus, Ele dará o melhor aos seus filhos que oram. Se eu sou filho e eu oro, eu recebo. O filho que não ora, vai ter só aquele cuidadozinho de pai. Há coisas que Deus vai me dar só se eu o quê? Orar. E aqui é o texto para mim que marca esse congresso nosso de avivamento agora. Nós já temos o Espírito Santo, temos ou não temos?
Porque o Espírito é o Espírito de adoção. E esse Espírito nos ajuda a interceder. Não está pedindo aqui a pessoa do Espírito Santo, está falando do poder do Espírito Santo. Esse texto aqui, Jesus está dizendo para nós, como filhos, que nós devemos orar a Ele, pedindo a Ele o poder, o fruto, as virtudes, a capacitação do Espírito Santo na nossa vida. E eu creio que esse é o grande desafio nosso, esse ano. Vocês entenderam, gente? Você viu a lição de hoje para motivar você a orar ou não? Preste atenção. Precisamos de 100 irmãos, 100 valentes, 100 guerreiros, como dizem os pentecostais, de oração, para terça-feira à noite. Quer saber se você está em grupo pastoreiro, se é diácono, presbítero? 100. Chegar aqui tem os 100. O pastor vai chamar, entra. Chamada. Certo? Se você vier todas as sextas-feiras, você vai ganhar uma promoção. Vai ter 3 domingos de falta. Você não vir. Tá bom? Desconto do dízimo, 9%. Baixou a alíquota para você. Vem para o culto de oração, só 9%. Tá bom? Nós precisamos vir. Você vai assumir um compromisso de orar. Ou 6h30 da manhã. Tem muita gente que vinha no culto das 6h30, sumiu. Tem muita gente que vinha nos cultos, sumiram, não vem mais. Deve estar muito bem, satisfeito, abençoado, mas precisa vir, irmão. A igreja precisa. A minha casa será chamada casa de oração. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Modelo de oração, forma de oração e provocação para a gente orar. Jesus faz tudo isso com a gente. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Porque nós já prometemos ao Senhor muitas vezes que iríamos orar mais. Principalmente nesses períodos assim de fim de ano. A gente faz uns votos de consagração que a gente não cumpre, Senhor. Nós não queremos. O Senhor sabe tudo da nossa vida. Os nossos pecados, os nossos defeitos, as nossas motivações. Antes que um pensamento chegue na nossa mente, uma palavra chegue na nossa boca, o Senhor já sabe tudo. Tudo. E o Senhor sabe o quanto nós precisamos orar. O quanto eu preciso orar. O quanto a minha família, o meu casamento, meus filhos precisam de oração. O quanto essa igreja precisa de oração. O quanto o trabalho missionário precisa de oração. Deus, o Senhor exerce a sua soberania através da oração. E o Senhor tem tantos pensamentos bons para nós, o Senhor tem tanta coisa boa para dar para a gente. Principalmente o poder do Espírito Santo. Se nós orarmos, se nós nos juntarmos, se nós vencermos a barreira, se a oração fizer parte da nossa agenda, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse ano. Que o altar da oração seja erguido, esse desejo. Que a gente ore no trabalho, ore escondido, ore no trem, ore onde estiver. Que a nossa vida seja marcada, Deus, pela vida de oração. Pai, nos proteja do mal, nos proteja do maligno, nos proteja das tentações, não nos deixe cair em tentação. Coloca no nosso coração a misericórdia para perdoar também, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós oramos nesta manhã, nos consagrando a vida de oração. No nome precioso de Jesus. Amém.